Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 28 de novembro de 2018, quarta-feira. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos, serei entregue às sinagogas e postos na prisão. Serei levado diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós continuamos Jesus falando dos fins dos tempos. O que era que ia acontecer? Jesus escatologicamente vai falando o que é que deveria acontecer para aqueles que seguem ao Cristo, aqueles que dão testemunho verdadeiro do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Jesus, no Evangelho de ontem, fala o que é que irá acontecer quando ele voltar novamente. O que iria acontecer? As guerras, todas as pragas, as pestes, como iria acontecer. E agora Jesus fala que antes que isso aconteça, antes dos fins dos tempos, aqueles que seguem ao Cristo, dão testemunho verdadeiro do Cristo, serão perseguidos, presos e entregues aos chefes das sinagogas, postos na prisão. É assim, meus irmãos, o que acontece com todo aquele que segue o Cristo. São perseguidos, são humilhados, são mortos, são colocados na prisão, porque dão testemunho verdadeiro do amor, da bondade do Cristo. E as pessoas nesse mundo olham apenas esse mundo, aquilo que essa vida pode dar. Mas aquele que segue o Cristo tem um olhar voltado para a vida eterna, para além dessa vida, para após a nossa morte. E é isso que essas pessoas que não conseguem enxergar adiante por causa da dureza dos vossos corações, têm, perseguem, humilham, caluniam essas pessoas que dão testemunho verdadeiro do Cristo. Mas Jesus nos alerta que não precisamos ficar preocupados em nos defendermos. Será o momento verdadeiro o qual testemunharemos a nossa fé. De forma alguma, meus irmãos, pelas perseguições, pelas humilhações, nós devemos renunciar ao Cristo, renunciar ao seu amor. Ali, nesse momento, é a hora de sermos testemunhas fiéis do Cristo, verdadeiros discípulos do Cristo, aqueles que, se for preciso, dão a sua vida. E assim, Jesus conclui o Evangelho nos falando que alguns parentes, pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns, justamente por causa da dureza dos corações. Não conseguem perceber a graça de Deus. Damos testemunho não por nós mesmos, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vem a cada um de nós nos fortalecer, nos guiar, nos conduzir
a alimentar a nossa boca com as palavras vindas do Espírito Santo, as palavras vindas do Cristo, as palavras vindas de Deus. Não devemos nos preocupar. Aquele que se entristece, se preocupa, é porque os olhos deles e o seu coração ainda não alcançou a barreira da vida eterna. Está limitado nessa vida. Está apenas amordaçado, cego, prisioneiro desse mundo que nos afasta do caminho do Senhor. Precisamos ter os nossos olhos e os nossos corações voltados para a vida eterna. É isso que o Cristo quer para cada um de nós. É isso que o Cristo nos promete quando ele fala que permanecendo firmes ireis ganhar a vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós. Não tenhamos medo de dar verdadeiro testemunho, de testemunhar a nossa fé. Muitas vezes a nossa vida será tirada. Não devemos ter medo. Será uma alegria, porque aí o Cristo nos dará a vida eterna no reino que Ele nos preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fiquem com Deus.